Bom dia, pessoal. A gente está dando início aqui à nossa aula, tá? E a nossa aula hoje vai ser sobre ângulos em uma circunferência. Então, a gente, em aulas anteriores, nós já havíamos estudado alguns aspectos de ângulos, mas voltado para alguns tipos de figuras geométricas. E só para a gente recapitular, uma das figuras geométricas que nós estudamos de ângulos era o triângulo, né? A figura mais básica de todas que a gente já havia estudado. Então, relembrando a questão do triângulo, a gente teve o seguinte, né? Dado um triângulo qualquer, nós estudamos que a composição dos três ângulos dentro de um triângulo, ou seja, a sua soma, ela resultava em 180 graus. Então, a gente estudou que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus, que é um conteúdo que vocês já viram no ensino fundamental também. Então, essa foi uma das definições que nós estudamos anteriormente. Aí, depois de um tempo, a gente também viu em questão de quadriláteros, não necessariamente retângulo ou paralelogramo, enfim, qualquer que seja o quadrilátero, a gente havia estudado que se eu tenho os quatro ângulos aqui, ó, de um quadrilátero, tá? Eu desenhei aqui um retângulo só pela facilidade, mas não importa qual que é o formato, tá? Pode ser trapézio, que a gente estudou em uma aula. Então, só para deixar claro para vocês, se for um quadrilátero, a soma vai ser a soma dos quatro ângulos do quadrilátero vai ser igual a 360 graus, tá? Então, somando os quatro ângulos é igual a 360 graus. Vale ressaltar que, por mais que a gente coloque só essas expressões aqui, pode aparecer muitas outras maneiras de se escrever, né? Aqui pode, em vez de ser x, pode ser 2x menos 1. No lugar do z aqui poderia aparecer 3x mais 2 ao quadro, mais 24 graus, por exemplo. Então, depende, claro, do que está aparecendo na questão. Na aula anterior, a gente estudou alguns conceitos sobre circunferências, né? E, na verdade, é a relação entre retas e circunferências e as associações de equações que podem ou não aparecer aí, né? Que foi a atividade que a gente viu na semana passada. Depois a gente vai ter que dar um jeito de estar corrigindo ela junto com vocês. Estou pensando em gravar um vídeo no YouTube e postar as resoluções por lá, para que vocês tenham acesso a elas, né, explicando passo a passo como que nós resolvemos essas atividades aqui. Aí depois vocês, né, me avisem se vocês acham que é interessante assim ou se eu faço uma live igual essa daqui e aí eu explico para vocês a resolução passo a passo. Depois vocês me digam aí qual vocês acham que é mais interessante. Para a aula de hoje a gente vai ver os ângulos dentro, né, a composição, ângulo e circunferência. Então, o ângulo vai poder aparecer dentro da circunferência, fora, do lado, enfim, vai ter alguma coisa relacionando circunferência e ângulo. Então, nós vamos começar aqui pelo primeiro, por essa primeira, as três primeiras figuras aqui, e explicar aqui, basicamente, Rapidinho, essas professor. composições. Então, vamos começar pelo primeiro aqui, vamos lá. Qual que é a Então, página? um ângulo, ele pode ser central, e nós diremos que o ângulo é central quando dois segmentos de reta partem, tá, gente, do centro da circunferência. Então, dada uma circunferência, tá? Deixa eu ver quem está mandando mensagem aqui. Qual página? Agora eu não vou saber. Só um minutinho. A página 131. Tá? Então, vamos lá. Então, o ângulo central é aquele que parte, né? Marcando aqui, vamos marcar aqui o centro da circunferência. O ângulo central é aquele em que os segmentos de reta eles vão partir do centro da circunferência. Então, esse ângulo gerado aqui ele vai ser chamado de
ângulo central, tá? E ele vai ser importante porque daqui a pouco nós vamos definir uma fórmula para ele, tá? O ângulo central ele vai ter uma formulazinha para a gente calcular o ângulo central e é muito importante a gente já ter noção aí do que a gente vai fazer com ele. O segundo ângulo que nós temos associado às circunferências aí com as retas, é claro, e só para constar para vocês, tá? Vamos relembrar o que nós estudamos no bimestre passado. Então, o que é um ângulo? Dado dois segmentos de reta, tá? Ou duas retas que se cruzam, ou dois segmentos de reta que partem do único ponto, a região compreendida entre esses dois segmentos de reta é chamado de ângulo, tá? Então, a gente pode definir, num segmento de reta, dois ângulos. Nós podemos definir um ângulo, que nós vamos chamar de interno, e um ângulo que nós vamos chamar de ângulo externo. E qual é a característica de cada um deles? O interno é aquele que geralmente está associado à menor abertura do ângulo, e o externo é aquela que fica maior. Porém, no nosso caso aqui, a gente vai sempre estar associado isso à circunferência. Então, vai ser demarcado para a gente qual que é o ângulo, tá? Nada impede de, por exemplo, o exercício pedir esse... desculpa, deu um bug aqui. Nada impede do exercício pedir esse ângulo aqui, tá? Nada impede. Então, a gente tem que ficar atento ao que o ângulo está pedindo, tá? Só para a gente ter noção aí do que é o ângulo central, tá? O ângulo inscrito é aquele ângulo que não parte do centro da circunferência, mas parte da borda da circunferência. Então, esse ângulo aqui é chamado de ângulo inscrito, tá? E vamos lá. Uma coisa que vale ressaltar aqui... Tô atrasado, hein, Pedro? Chegar mais cedo, meu jovem. Ó, uma coisa que vale ressaltar aqui é o seguinte. Em termos do ângulo central, vamos pensar assim, ó. Deixa eu pegar aqui, marcar o centro da circunferência. E vamos pensar assim, ó. O ângulo central, tá? É aquele que parte aqui da origem, tá? E uma coisa que vale ressaltar. Se esse ângulo daqui, gente, ó. Se o ângulo central vale x, esse ângulo de fora aqui, ó, esse daqui, também vai valer x, tá? E aí vai entrar um negócio interessante. Quando nós temos um ângulo escrito, que é um ângulo que vai partir, por exemplo, dessa borda aqui, ou dessa borda aqui, de uma parte da circunferência, né, sobre a volta, né, da circunferência, sobre o círculo. Deixa eu abrir outro aqui. Uma coisa que eu tenho que explicar para vocês é que quando isso acontece, ó, vou marcar aqui o centro e vamos pensar assim, ó, eu tenho um ângulo que vai partir daqui para cá, ó. Esse ângulo vai partir aqui, aqui. Quando nós quisermos saber esse ângulo que é inscrito, que é o ângulo que parte de um ponto sobre a circunferência, sobre a linha da circunferência, então o que eu faço? Se eu chamo, né, esse ângulo aqui de alfa, então nós vamos pegar e nós vamos criar aqui, ó, nós vamos associar, ó, ao centro da circunferência, vou até mudar aqui a cor da minha figura, ó, e nós vamos associar aqui, ó, esse ângulo aqui, deixa eu pegar uma reta, ó, esse ângulo aqui, ó, que geralmente nós vamos saber qual que é o valor dele, ó. Então, esse ângulo aqui, nós vamos chamar ele de beta, que é o ângulo central. Então, só para deixar claro, beta é o ângulo central e o alfa, nesse desenho aqui, é o ângulo inscrito, tá? Ele parte aqui, ó, da borda da circunferência. Então, qual que é a relação entre o ângulo central e o ângulo inscrito? A relação entre o ângulo central e o inscrito é o seguinte, que o ângulo central, olha só, ele é o dobro do ângulo inscrito, ou seja, nós podemos ter duas fórmulas para relacionar os dois. A gente pode dizer que o ângulo central, o beta,
ele é 2 vezes o ângulo escrito, ou seja, o ângulo alfa, ou nós podemos dizer que o alfa ele vai ser a metade do ângulo central. Ou seja, a relação é a mesma relação, é só passar o 2 dividindo aqui para o outro lado, você encontra a segunda fórmula. Então, a gente vai utilizar essa fórmula aqui para resolver alguns exercícios, tá? Então, a relação entre o ângulo central e o ângulo inscrito na circunferência, tá? É que o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito e que o ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Pessoal, aí alguma dúvida? Não? Então, vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui esse nosso exemplo aqui, ó. Vamos pegar esse exemplo aqui, deixa eu dar um zoom. Ó, vamos pegar esse primeiro exemplo que diz assim, ó. Na figura, o arco BC, tá? O arco BC, esse maior aqui, esse arco, mede 120 graus. Ele pede para a gente calcular o valor de x, tá? E aí vocês vão ver como é bem simples, dado que o ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Então a gente quer saber o valor de x lá. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer isso aqui, ó. Vamos pegar aqui uma circunferência. Eu vou colocar aqui o centro dela aqui. E aí eu vou desenhar uma circunferência aqui para vocês verem como que a gente vai estar utilizando ela. Então, vamos pegar assim. O x vai partir daqui. E o ângulo de 120 graus. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Que é o x e eu quero saber qual que é o valor de x. E a informação que ele traz para a gente é que o arco BC vale 120 graus. Não está mostrando aqui para a gente, mas o que nós vamos utilizar aqui é o seguinte. Ó. Então, se o BC é 120 graus, significa que esse ângulo aqui, ó, quando eu fizer o prolongamento aqui, o ângulo inscrito aqui vai estar associado a esse ângulo central, que é o ângulo de 120 graus. Lembrem-se que eu expliquei para vocês aqui que o ângulo central é o mesmo ângulo que vai aparecer aqui na borda, ó, tá? O ângulo x é o mesmo ângulo que aparece aqui na borda da nossa circunferência. Então, voltando para o exercício, eu sei que a relação entre ângulo central e ângulo inscrito é que o central é o dobro do ângulo inscrito e que o ângulo inscrito é a metade do central. Já que eu quero saber o valor de x aqui, que é o ângulo inscrito, então eu vou usar a fórmula. Né? Alfa é igual a metade do ângulo beta. Ora, o ângulo alfa é o ângulo x. E o ângulo beta é o ângulo central, que vale 120 graus. Então, eu vou fazer 120 graus dividido por 2. Ou seja, 120 dividido por 2 é igual a 60 graus. E aí eu já obtenho a resposta aí do nosso exercício. Então é bem simples, tá? Eu estou fazendo toda essa explicação, mas se você observar, é bem simples. Então, dada uma questão, ó, se eu quero calcular o ângulo inscrito, sabendo o ângulo central, basta dividir por 2. Ou seja, se na figura o ângulo central mede 120 graus, então o ângulo inscrito x vai ter que valer a metade, 60 graus, tá? Então, sendo assim, né, é só fazer a metade aí do nosso ângulo. Alguma dúvida? Professor, o Pedro perguntou, como que eu vou saber o ângulo central? Bom, então vamos fazer mais uma. Ó, no problema 2, tá? O segundo problema que a gente vai fazer agora, a gente vai fazer uma coisa contrária do que foi feito aí anteriormente. Ó. Na figura, o ângulo ABC, ó, o ângulo ABC, ele mede 76 graus. Aí é pedido para a gente calcular a medida do ângulo ADE, ou seja, ele quer saber esse arco aqui. Então, em outras palavras, vamos aqui para o nosso desenho entender qual que é a construção que ele está pedindo para a gente. A construção é a seguinte, bem simples. A gente tem aqui uma circunferência, vou até pegar aqui o mesmo desenho para mostrar para vocês. Aí é pedido para a gente fazer isso aqui, ó. Eu tenho esse ângulo, tá? Ele fala para a gente que esse ângulo interno aqui mede 76 graus. E aí não informa muito bem na apostila, mas
no exercício, mas se você prestar atenção, ele está pedindo isso aqui, ó. Qual é o ângulo central? Ele quer saber que ângulo, olha só, ele quer saber que ângulo é esse aqui, ó. Daqui para cá. Então, se eu quero saber esse ângulo de fora aqui, ele é o mesmo ângulo daqui. Então, a gente quer saber esse ângulo aqui, que seria o ângulo central. Agora, a gente tem o ângulo inscrito e quer saber o central. Então, basta eu utilizar a fórmula contrária, ou seja, o ângulo central, no caso o ângulo x, ele vai ser o dobro do ângulo inscrito, no caso 76. Então, é só multiplicar por 2. Ó. Então, x é 76 vezes 2, ou seja, 2 vezes 6 dá 12, vai 1. 2 vezes 7, 14, mais 1, 15. Ou seja, o nosso ângulo central aqui vai valer 152 graus. E aí acaba a questão. Tá? Então, ele vai corresponder ao dobro da medida do nosso ângulo. E aí, pessoal, alguma dúvida? Tá tranquilo? Eu tenho uma aqui só sobre as fórmulas. Qual que são as fórmulas mesmo? É alfa menos B? Não tô te ouvindo, Lucas. As fórmulas eram tipo alfas menos B, menos B? Aqui. Alfa igual a beta sobre 2. Alfa igual a beta sobre 2? Digita Sim. Aí, porque eu não tô te ouvindo, Lucas. Tá. Ah, tem algumas perguntas aqui. Isso, para você saber o central, você multiplica por 2. Para você saber o ângulo inscrito, você vai dividir por 2, tá? O central. Deixa eu tentar colocar o áudio aqui, que eu não estou ouvindo vocês. Usando... Mas vamos lá. Deixa eu explicar uma coisa para ficar claro para vocês. Ó, o Pedro perguntou aí como que eu faço para saber se é ângulo central, qual que é o ângulo inscrito. Pedro, é simples, ó. É porque você chegou atrasado na aula, né? Se tivesse chegado na hora, estaria tudo bem. Olha só. O que é o ângulo central, Pedro? O ângulo central é aquele que parte aqui, ó, o segmento de reta, ele vai partir da origem, tá? O ângulo central, ou ele vai aparecer aqui, tá? Aqui, nós vamos chamar de beta, o ângulo central, ou ele vai aparecer aqui, ó, marcado aqui na borda da circunferência, tá? Eles são iguais, o ângulo central ele vai ser aqui ou aqui. Qual que é o ângulo escrito? Ângulo escrito, Pedro, é aquele que vai estar partindo da borda da circunferência aqui assim, ó. Entendeu? Esse aqui vai ser o ângulo inscrito, nós vamos chamar ele de alfa. Alguma dúvida? Dúvidas vocês... Quais eram as fórmulas? Coloquem aqui para mim, porque eu não sei por que eu não estou conseguindo ouvir vocês aqui. Eu já permiti o áudio aqui, o vídeo, mas só está aparecendo para mim... Para mim, né? Só tá aparecendo o meu áudio e o meu vídeo, mas os de vocês eu não ouço vocês, no caso. Então, só deixando claro, ângulo central, ou ele vai aparecer na borda da circunferência aqui, ou aqui no meio da circunferência, tá? As fórmulas são essas aqui, Lucas, ó, que a gente havia discutido. O ângulo central é o dobro do ângulo de inscrito, ou então o ângulo inscrito ele é a metade do ângulo central. Você pode usar uma dessas duas fórmulas. Na verdade, é a mesma fórmula, né? Se você perceber, se você tem aqui, por exemplo, que o ângulo central é o dobro do ângulo inscrito, e você quer saber o ângulo inscrito, você passa o 2 dividindo, né? Então, fica que o ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Tá bom? Se você observar na apostila, ela só indica para a gente que o ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Só isso, ele não fala
a do dobro, né? Igual eu estou explicando para vocês aqui, mas eu gosto de fazer assim, essa separação para ficar mais clara a relação entre as duas grandezas, né, as duas variáveis. Ok? Agora vamos lá. Uma coisa que é importante frisar é que algum exemplo ou outro, né, algum exercício ou outro, ele pode trazer essa configuração aqui, tá? Que o ângulo inscrito ele pode acabar partindo de um lado aqui, precisamente do lado aqui, ó, do ângulo central, igual essa figura geométrica que vocês podem observar aqui, ó. Então o ângulo inscrito ele está aqui, ele parte justamente de um ponto sob o ângulo central, já, ó, mesma demarcação do ângulo central, e vai tocar no outro ponto do ângulo central. Aqui, gente, ó, esse ângulo inscrito continua valendo a metade do ângulo central. Então, a primeira pergunta que deveria surgir na cabeça de vocês é a seguinte: bom, eu já entendi o que é um ângulo central, já entendi o que é um ângulo inscrito, e já entendi que um é metade do outro, ou um é o dobro do outro, depende de quem eu quero encontrar. Beleza. Mas a dúvida seria o seguinte: quando é que eu não posso utilizar essa fórmula? Então, só para deixar claro para vocês, se nós tivermos, tá, a circunferência aqui, e se nós tivermos, por exemplo, o ângulo central, ele está aqui para cima. Vamos pegar ele aqui em cima, o ângulo central. E vamos pegar o ângulo inscrito aqui, ó. Tá? Vamos pegar dessa forma aqui. Então, nesse contexto aqui, ó, esse aqui vai ser o beta, e esse aqui, que é o central, e esse aqui é o alfa, que é o inscrito. Pessoal, aqui a gente tem que ter muito cuidado. Do jeito que está aqui, nós não podemos utilizar, tá? Nós não podemos usar aqui o ângulo, a fórmula do ângulo central e do ângulo inscrito, tá? Não pode usar essa fórmulazinha aqui, nenhuma dessas duas fórmulas. Por quê? Essa fórmula aqui só vale, gente, se esse ponto corresponder com esse ponto aqui, ó, e esse ponto aqui corresponder com esse ponto aqui. Ou seja, ó, se você observar aqui na figura, nas figuras que nós temos de relação entre eles, ó, o ângulo central e o ângulo inscrito, vejam só, eles sempre, ó, vão se encontrar aqui, ó, no mesmo ponto A e B da construção do ângulo inscrito e da construção do ângulo central. Se isso não acontecer, nós não podemos utilizar essa fórmula. Essas duas fórmulas aqui, ó, elas não vão ser válidas. Por exemplo, nesse exercício aqui, só seria válido se acontecesse esse processo aqui, ó. Se ao invés desse ângulo vir para cá, ele viesse para cá, ó. Aí eu posso usar a fórmula, tá? Bom dia, Léo. Então vamos lá. O central é o dobro, né? Isso. Alfa vezes 2. Isso. O central é 2 vezes alfa e o alfa é beta sobre 2. Isso mesmo, né? Essas são as fórmulas mesmo. Então, assim, na verdade, uma coisa que eu não sei, né? Eu queria talvez conseguir assistir a live, né? Para saber como que vocês estão ouvindo, porque às vezes eu acho que, sei lá, deixa eu perguntar para vocês aqui. Eu queria estar ouvindo vocês para poder entender. Gente, é tão difícil assim entender isso aqui? Tipo, tá escrito assim, ó. Beta é igual a 2 vezes alfa. É tão difícil entender que ângulo central é igual a 2 vezes o ângulo inscrito? É tão difícil assim? Porque, não sei, assim, eu olho para isso aqui, aí vocês vão dizer, professor, você é professor, o professor olha assim, né? Que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas isso aqui é tão simples. Acho que não tem uma coisa assim, não é algo complicado de se entender. Aqui só tem que ter uma observação, ó, que eu estava explicando aqui para vocês. Tá? Vejam, só pode utilizar essa fórmula se coincidir, tá? Se coincidir aqui, ó,
a demarcação, né, as retas coincidirem no mesmo ponto na construção do ângulo central e do ângulo inscrito. Se não coincidir, nós não podemos utilizar a fórmula, nós não podemos dizer que esses ângulos são iguais, tá? Senão vai estar errado aí a nossa construção ou vai estar errado aí nossos exercícios. Agora vamos dar continuidade aqui e só para lembrar para vocês aqui que faltou um, ó, ângulo de segmento. O ângulo de segmento é aquele em que o segmento é tangente aqui, ó, tangente à circunferência. Um dos segmentos que constrói o ângulo alfa, ele é tangente, e como a gente já viu aqui em cima, tá? Se o ângulo central coincidir aqui, ó, com o vértice aqui do ângulo, esse pontinho, e com o outro ponto, se isso coincidir, a fórmula continua valendo, e aí, só relembrando, ela só não vai valer se acontecer esse desastre aqui, ó, tá? Se acontecer isso daqui, aí não vale essa construção, tá? Por que que não vale? Porque simplesmente o nosso ângulo vai estar fora aqui em relação ao ângulo central. Então, se isso acontecer, não vale essa fórmula, tá? Bom, uma consequência importante dessa propriedade é que todo ângulo inscrito em uma circunferência é reto e vale 90 graus, né? Ou seja, vale 90 graus. Isso significa dizer que se nós tivermos, tá? Vamos pensar assim. Se nós tivermos aqui uma circunferência, deixa eu pegar aqui no meio, e pegarmos aqui o centro da circunferência, esse aqui é o diâmetro dela, tá? E todo o ângulo, ó, que parte daqui, ó, que é o centro da circunferência, e aí nós temos o diâmetro, né? Parece uma pokebola. Se nós pegarmos aqui qualquer que seja o triângulo, ó, se eu pegar esse triângulo aqui, esse ângulo que vai aparecer aqui, gente, aqui 90 graus. Se nós pegarmos, por exemplo, deixa eu mudar a cor aqui, vou fazer de vermelho. Ó. Se nós pegarmos formarmos esse triângulo aqui, o ângulo que vai aparecer aqui também é de 90 graus. Se nós fizermos esse outro triângulo aqui, partindo daqui, do mesmo ponto, ó, e pegando aqui na circunferência e bater aqui, fechando o triângulo. Então, esse ângulo que vai surgir aqui é de 90 graus, se toda vez que isso acontecer, tá? Partindo aqui do diâmetro da circunferência, tá? Todo o ângulo formado aqui, dentro desse triângulo, aqui em cima desse triângulo, ou na parte de baixo, claro, também vale, vai ser sempre igual a 90 graus. Vamos fazer mais um aqui. Ó, esse triângulo aqui, ó. Também ele vai ter, né, ele vai representar para a gente o ângulo de 90 graus. Sempre vai ser um triângulo retângulo. E qual que é a importância, então, da gente saber que é um triângulo retângulo? Bom, uma das coisas que é importante a gente saber que é um triângulo retângulo, a primeira e mais básica delas é que nós temos o teorema de Pitágoras, né? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a primeira relação que nós temos em triângulo retângulo é a fórmula de Bhaskara. Então, isso é importante porque a gente tem a fórmula de Bhaskara. Então, é muito bom, né? Já temos aí uma relação. E uma outra coisa que a gente precisa entender, ó, tá vendo isso aqui, ó? Por que que isso daqui acontece, né? Por que que sempre o ângulo G é de 90 graus? Vamos lá. Tá vendo esse ponto com esse ponto aqui, ó? Se você considerar a origem, tá? Deixa eu apagar aqui algumas coisas para explicar para vocês aqui, dentro desse desenho, né? Por que que está aparecendo aqui o ângulo de 90 graus? Vamos pensar no seguinte, ó. Esse ângulo aqui, gente, ó. Esse ângulo que aparece aqui, ele é o ângulo raso, ele é o ângulo de 180 graus. Que ele é o ângulo central, ó. Ele está partindo da origem, toca aqui e aqui. Então, ele é o ângulo de 180 graus. Agora, observe o seguinte. O ângulo inscrito dentro dele tem que ser quanto? A metade de 180. Quanto que vale a metade de 180? 180 dividido por 2, 90 graus. É por isso que sempre vai ser o ângulo de 90 graus. Então, essa é uma consequência, tá? Só um detalhe, Bárbara. Esquece um pouco de você estar olhando
os exercícios agora, tenta compreender essas definições, porque se você compreender essas definições, a resolução dos exercícios, ó, ela vai ficar mais clara, tá? Elas vão ficar aqui mais claras na hora que você for resolver, se você conseguir entender. Todas essas coisas que vão aparecer nos exercícios, a gente vai tentar entender melhor aqui na construção do desenho, tá? Porque se nós entendermos aqui essas definições, a gente consegue ter, digamos assim, um raciocínio para poder desenvolver a resolução do exercício. É claro que no exercício, algumas coisas elas vão ter, elas vão, né, mostrar para a gente assim, é um pouco mais difícil, talvez. Mas então é só a gente ficar atento aí, vamos prestar atenção aqui, focar aqui para a gente entender melhor aqui. Depois a gente vai para o exercício, a gente faz alguns exemplos, tá? Bom, a segunda observação de figura geométrica dentro da circunferência, a primeira é um triângulo e a segunda é um quadrilátero. O que vai acontecer? Se nós temos um quadrilátero dentro de uma circunferência, não importa o tipo, o formato do quadrilátero, tá? Isso aqui não vai importar. Então, se eu tenho um quadrilátero aqui dentro, tá? Pode ser quadrado, retângulo, enfim, qualquer quadrilátero. Eu vou desenhar um qualquer aqui mesmo. Então, se nós desenhamos aqui, por exemplo, esse quadrilátero aqui, e aí eu quero mostrar para vocês essa fórmula que está aparecendo aqui, ó. Em todo quadrilátero, os ângulos opostos são suplementares. Ângulos suplementares são aqueles cuja soma é 180 graus. Ou seja, vamos fazer o seguinte, vou chamar esse ângulo aqui de x e esse ângulo de y. Então, de acordo com a nossa definição, aí diz o seguinte, ó, que esses ângulos que são opostos no quadrilátero, o x mais o y, eles vão ser iguais a 180 graus, tá? Aí a gente monta a equação e resolve ela. Pronto. Mas caso, por exemplo, você tenha esse ângulo aqui, ó, vou chamar ele de A e esse aqui de B, então A mais B também vai valer 180 graus, que é justamente uma das questões aqui que nós temos referente às informações aqui, ó. Por exemplo, esse aqui é de 180 graus, esse aqui vai ter uma relação muito interessante, ó. Vocês podem observar aqui ângulos opostos pelo vértice e tal. Então, vale a pena dar uma conferida aí nos exercícios, tomando cuidado de resolver, é claro, tá? Alguns triângulos aqui parecem difíceis, mas alguns ângulos aqui parecem difíceis, mas eles não são difíceis, tá? Na hora que vocês forem resolver aqui os exercícios, eles vão parecer difíceis por causa da figura geométrica e tal, mas lembre-se, tá, gente? Não é difícil, é só você ter o cuidado de fazer direitinho, com calma, pegar o exercício de maneira bem sucinta aí para não estar errando, tá? Só tomar alguns cuidados aí que tudo dá certo, ok? Pessoal, alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Não. É o seguinte, Bárbara. Quando você fala assim, é porque às vezes você não explica um exemplo como atividade. Na verdade, Bárbara, se você voltar assim, recapitular lá nas nossas aulas, toda aula minha, eu resolvo com vocês todos os exemplos que aparecem na apostila. Todas as aulas. Acontece que nas aulas online foi pedido para mim, né, e para os outros professores, para os meus colegas, foi pedido para que essas atividades que aparecem aqui na Bienal sejam colocadas para vocês como atividades que vocês fazerem na hora da aula. Então, essas são atividades que vocês devem fazer agora, né? Que vocês vão marcar lá no plural e tal, para poder estarem, digamos assim, verificando que vocês estão participando da aula. Por isso, Bárbara, que geralmente eu entro na internet, pego algumas outras questões que aparecem aqui na internet para resolver com vocês e explicar. Por exemplo, ó, a questão 4 aqui, ó, esse problema 4, que diz respeito justamente a essa última definição que envolve quadriláteros aqui, ó. Tá?
Então, essa última definição aqui que envolve quadriláteros é o seguinte: os ângulos opostos, ó, os ângulos opostos em um quadrilátero dentro de uma circunferência, a soma deles é igual a 180 graus. Então, se eu tenho aqui, ó, x e 108 graus, eu venho aqui, nesse caso aqui, ó, eu sei que os ângulos opostos valem 180 graus. Então, x mais 108, ó, x mais 108, isso aqui é igual a 180 graus. E aí eu montei a equação para resolver. E aí é uma equação simples, ó. É só passar para o outro lado subtraindo. Então, x é igual a 180 menos 108. Então, 180 menos 108 vai dar 72. Então, pronto, já resolvi essa equação aqui, ó. Tá bem simples, 72 graus. Ah, professor, mas, né, o senhor está falando aí desse jeito, é simples. É quando chega aqui na resolução aqui da Bienal, ó, é muito mais difícil. Ó, vou só dar uma amostra aqui para vocês entenderem como que não é difícil. Gente, ó, primeira questão, letra A. Vocês estão vendo aqui, ó, é só ângulo central. Ângulo central é 80, por mais que não esteja mostrando que está saindo aqui da origem, lembrem-se, a borda, ela corresponde ao ângulo central, tá? O ângulo que aparece na borda. Então, isso aqui é 80, o ângulo central é 80, então o ângulo inscrito é a metade de 80, 40. Essa daqui que envolve agora o ângulo central, que é o x, ó. Então, se o ângulo central é x e o ângulo inscrito é 35, então o central é o dobro do inscrito. Então, 35 vezes 2, 70. Aqui, mesma coisa. Ah, agora apareceu um triângulo. Como que eu resolvo a do triângulo? Simples. Eu sei que, da definição, todo ângulo associado aqui a um triângulo que parte no centro da nossa circunferência, o ângulo equivale ao ângulo de 90 graus, tá? Ao ângulo de 90 graus. Então, a soma dos ângulos tem que dar 180. Professor, na resposta aqui está aparecendo 90. Está aparecendo 90 porque está resumida a resposta aqui para mim. Que, na verdade, você tem que fazer o quê? X mais 20 mais 90 graus, né, aquele ângulo de 90, é igual a 180. E a gente monta a expressão e resolve, igual a expressão que a gente estudou no bimestre passado sobre ângulos dentro de triângulos. E aí é só você ter cuidado. Ó. Por exemplo, a letra C. A letra C é igualzinha essa que eu acabei de fazer aqui, ó. Igualzinha a essa? Não, não é igualzinha. Por que não é exatamente igual? Só deixando claro, tá, Lucas? Por que ela não é exatamente desse modelo? Por causa do seguinte, ó. Deixa eu desenhar aqui para poder desenhar, né? Poder desenhar no desenho. Então, aqui, o que precisa ser notado aqui nesse desenho aqui, que nós temos isso aqui, ó. Então, desenha mais ou menos isso aqui. Nós temos esse ângulo aqui que vale 88, só que aqui a gente tem que ter o cuidado porque o ângulo que é o x é esse de fora. Então, vamos pensar no seguinte, ó. Esse ângulo aqui, eu vou chamar esse de dentro de y. Então, aqui eu tenho, da definição, eu tenho que esse é o oposto desse. Então, esse mais esse é 180. Logo, logo, y mais 88, ele é igual a 180. Aí a gente passa 88 para o outro lado. Então, y é 180 menos 88. E aí, ó, 180 menos 88 perder tempo aqui, né? 180 menos 88, 92. Então, o y vale 92. Ora, se o y vale 92, e eu sei, ó, que o y e o x, eles são ângulos suplementares, eu vou fazer essa conta aqui, ó. X mais y é igual a 180. Ou seja, eu quero saber o x. Então, x é 180 menos y. Só que o y eu calculei deu 92. Então, é 180 menos 92.
Ou seja, x é igual a 88. Então, x, nesse caso, é 88. Então, nem todas as questões, elas são, tá, iguaizinhas. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados. Então, nesse desenho aqui, você tem que tomar o cuidado, né, você tem que prestar atenção de que esse ângulo x aqui, ó, ele não está dentro do quadrilátero. Então, eu não posso usar diretamente a fórmula, tá, desse ângulo. Tenho que ter cuidado para não usar assim. Bom, alguma dúvida? Então é só observar, gente, que cada questão ela vai trazer modelos diferentes, tá? Para a gente calcular. Por exemplo, ó, vamos ver esse aqui que envolve triângulos. Na figura, os pontos A, B e C são pontos da circunferência e que o segmento ó, AB, esse aqui, ó, de A até B, ele é o diâmetro da circunferência lambda, que é chamado de lambda circunferência. A pergunta é: determine a medida θ em graus indicada na figura. Né? Então, a gente quer saber esse ângulo escrito aqui na nossa circunferência dentro do triângulo, tá? Bom, ele só dá a resposta que é 58, então a gente vai ter que calcular passo a passo aqui para chegar ao resultado, tá? Essa questão aqui, ela é interessante porque ela vai dar um suporte aqui para vocês nessas que envolvem triângulos aqui, para vocês terem umas sacadas aí de como que a gente vai resolver, tá? Bom, deixa eu tirar um print aqui dela para... Vou usar ela numa questão aqui. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Eu não vou conseguir abrir assim, não. Então, vamos pensar aqui. Ó. Nessa questão aqui, o que eu vou fazer aqui? Ó? Primeiro, desconsiderem, tá? Desconsiderem esse ângulo θ que está aparecendo aqui, tá? Então, de acordo com a definição, o que é que nós temos aqui? Nós temos que esse ângulo aqui vale 90 graus. Então, a gente vai primeiro calcular esse ângulo aqui, ó. A gente vai chamar ele de x primeiro. Ah, professor, mas é muito chato. A gente, antes de calcular um ângulo que está pedindo a questão, a gente tem que calcular outro ângulo, tem que fazer um monte de coisa antes. Gente, infelizmente, essa é a parte dolorosa, né? A gente tem que fazer diversas coisas aqui. Então, às vezes o exercício fica mais longo porque a gente precisa calcular algumas coisas diferentes e tal. Então, aqui, primeiro, desconsidere o ângulo θ e vamos colocar o ângulo de 90 graus aqui, que é justamente o que diz para nós da nossa definição. Esse ângulo aqui de cima, numa circunferência que tem um triângulo inscrito nela, sempre vai ser de 90 graus, tá? Então, o que nós vamos fazer? Usando, então, essa informação, nós sabemos que o primeiro passo, tá? O primeiro passo para resolver ela, a gente vai ter que o x mais os 30 graus, 36 graus, não é isso? Ó, x mais os 32 graus, na verdade. Mais os 90 graus que aparece lá em cima, é igual a 180. Aí vamos lá. 32 mais 90 vai dar 122. Então, x mais 122 graus é igual a 180. E aí eu vou passar o 120 para o outro lado subtraindo. Então, x é 180 menos 122. E aí, 122 para 180 faltam 58 graus. Então, a resposta do ângulo x aqui é 58 graus. Então, a gente já sabe que esse ângulo aqui de baixo vale
58 graus, que é o ângulo aqui correspondente para a gente, né? Esse ângulo interno aqui para a gente, que é o ângulo de 58 graus. Tá? Esse ângulo aqui. Então, vamos voltar aqui para o desenho. Então, a gente descobriu o ângulo X, que vale 58 graus. Agora, a pergunta seria a seguinte: como que a gente faz, então, para calcular o ângulo θ, né? Eu só sei que, se eu tenho o ângulo de 58 graus aqui do lado, vamos fazer aqui, ó, que se eu peguei o ângulo de 58 graus, vamos, né, fazer o cálculo aqui, né? Tirar a dúvida aqui. 32 mais 90, 122. Menos 180, 58 graus, é isso mesmo. Então, agora, o próximo passo seria calcular o ângulo θ. Então, se vocês olharem aqui, ó, agora, né, analisando essa figura aqui, agora a gente tem isso aqui, ó, a nossa figurinha aqui. Eu sei que esse ângulo vale 58 graus. Agora a gente tem que calcular esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui. É isso que está faltando. Bom, de uma forma bem simples, a gente precisaria desse ângulo aqui para a gente determinar quanto que vale o ângulo θ. Que se a gente tivesse esse ângulo, seria bem simples. Era só somar os três e o resultado tinha que dar 180 graus. Mas nesse caso, a gente não tem como formar isso. Mas a gente pode pensar no seguinte, ó. Se nós observarmos, se esse ângulo aqui é 58 graus, ó, esse aqui, então esse ângulo aqui, ó, ele vai ser o ângulo central correspondente a esse ângulo aqui, ó. Então, você quer 58, aqui vai dar 158 vezes 2, 116 graus. Se esse ângulo aqui é o 32, então esse ângulo daqui para cá vai ser o ângulo de 64 graus. Vocês estão me acompanhando? Ó, porque esse ângulo aqui é 32, que é o inscrito. Então, o central que vai estar associado a ele aqui, a borda, ó, que seria daqui para cá, o ângulo central. Esse aqui seria 64 graus. E aqui, ó, se vocês observarem, ó, esse ângulo que está faltando aqui é justamente o ângulo de 180 graus, porque aqui, como a gente havia discutido, é 90 graus. Mas como que eu faço para descobrir aqui, ó, o nosso θ, né? Porque se eu sei que aqui é 58, como que eu faço para descobrir aqui? Bom, deixa eu pensar um pouquinho como que a gente vai descobrir aqui. Deixa eu ver se alguém mandou alguma mensagem aqui. Lucas, como que eu faço para saber o ângulo que está fora da circunferência? E ele dá o dobro e ele dá o 200. Como assim um ângulo de 90? Bom, então assim, esqueçam o que eu estava fazendo e vamos voltar para o basicão, porque eu acho que vocês estão perdendo tanto tempo olhando para os exercícios aqui, que vocês não prestam atenção na aula. Não prestam. Então eu queria, gente, encarecidamente que vocês parassem de estar olhando para os exercícios e prestassem atenção na explicação, porque se vocês não prestarem atenção na explicação, vocês vão perguntar coisas como essa aqui, ó. Como que eu faço para saber o ângulo que está fora da circunferência? Eu acabei de explicar o exercício e eu acho que, assim, acho que vocês não prestaram atenção. Vamos voltar para o básico, desde o início, tá? Eu vou ser bem rápido, passar o exercício e ponto para vocês. Seguinte, ângulo central. Ângulo central, ele parte do centro da origem. Então, esse aqui é o ângulo central que a apostila vai chamar de beta. Ângulo inscrito. Ele está em qualquer lugar da circunferência, em qualquer ponto, tá? Da circunferência, mas para ele valer para nós, ele tem que partir de um ponto e passar justamente no mesmo ponto em que dá origem ao ângulo central. Então,
para poder utilizar a fórmula, tá? Mas todo ângulo ele pode ser chamado de ângulo inscrito desde que ele parta de um ponto aqui. Relação entre ângulo inscrito e central. Ângulo inscrito, metade do ângulo central. Então, se eu preciso calcular o ângulo central, é só fazer o dobro do ângulo inscrito. São duas formulazinhas que, na verdade, é a mesma forma. Ângulo central, ângulo inscrito. Professor, como que eu faço agora para saber o do triângulo? Eu quero saber o do triângulo agora, qual que é a relação. Como que eu sei que o ângulo é 90 graus? Definição. Se eu tenho uma circunferência, tá? Se eu tenho uma circunferência, eu vou fazer de vermelho aqui, para vocês verem, ó. O segmento que passa no meio da circunferência, no centro dela, que corta a circunferência no meio, esse segmento é chamado de... Esse aqui, ó, é chamado de diâmetro. Como vocês sabem, o diâmetro é 2 vezes o raio e tal. Se eu tenho esse segmento aqui e construo um triângulo aqui, ó, em qualquer posição aqui, esse triângulo pode estar, tá? Em qualquer lugar aqui. Eu vou fazer ele aqui só por conveniência, mas pode ser que ele esteja aqui, ele pode estar para cá, para cá, para cá. O triângulo pode estar em qualquer região aqui da circunferência. Então, obrigatoriamente, tá? É uma obrigação, é algo que já resulta disso. Eu sei que esse ângulo gerado aqui, tá? Ele sempre, esse ângulozinho aqui, ó, esse sempre vai ser 90 graus. Então, professor, por que nessa questão aqui, de onde que o senhor tirou que esse ângulo daqui, ó, vai ser 90 graus? Eu não tirei do nada, eu tirei da definição. Esse ângulo, ele vai ser 90 graus, tá? Então, esse ângulo aqui, ó, é 90 graus. Sempre. Independentemente se aqui, ó, podem aparecer, por exemplo, deixa eu fazer de outra cor aqui, fazer de verde, fica bem chamativo. Eu posso cortar isso aqui, fazer um ângulo aqui, eu posso fazer vários ângulos aqui, mas esse daqui em específico, a quina, né, na junção dessas duas retas de vermelho aí, o ângulo é 90 graus. Aqui vale ressaltar o seguinte, esse ângulo aqui, ó, ele não é 90 graus. Fica bem claro. Esse ângulo aqui também não é, ele é diferente do ângulo de 90 graus. Ele não é 90 graus. Só o de cima é que vai ser 90 graus. E obrigatoriamente 90, ele vai sempre ser 90 nessa ocasião, em que eu tenho uma circunferência e um triângulo que corta essa circunferência. Então, aí, como que eu criei ela? Eu não criei. Essa é a definição que nós temos na página 131 do livro, tá? Então, é uma consequência dessa definição. Agora, uma terceira coisa que nós precisamos ver. Ó. Primeiro, ângulo central escrito. Segundo, triângulo. E agora, a terceira definição que a gente precisa para poder fazer o exercício, tá? Para poder ter ideias de como resolver o exercício. Que é o seguinte, se eu tenho uma circunferência e eu tenho dentro dessa circunferência aqui um quadrilátero, eu vou desenhar aqui de qualquer maneira aqui o quadrilátero, porque não importa o formato do quadrilátero. Só importa que ele tem que ter 4 lados, por isso que nós chamamos de quadrilátero. Então, o que precisa aqui, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber o seguinte, ó. Eu tenho os ângulos que nós chamamos de ângulos opostos. Eu vou chamar aqui de X e esse aqui de Y. Ângulos opostos. Então, X mais Y, nesse contexto, nessa confecção aqui de desenho, a soma dos ângulos opostos é 180 graus. Matematicamente, significa que X mais Y é 180 graus. Lembrando que aqui pode aparecer qualquer expressão, qualquer continha, para a gente poder juntar nessa fórmula aqui e resolver ela usando a equação. Por exemplo, tá? A letra C da questão 2, só que a letra C da questão 2 tem que ter o cuidado porque o X está fora. Então, primeiro você vai ter que encontrar quem seria esse. Eu até resolvi essa questão agora há pouco aqui. Se vocês não viram, tá? Não sei o que vocês fizeram, mas eu resolvi agora essa questão aqui com vocês. Depois encontro o X. Primeiro encontro de dentro, tá? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês como eu resolvi agora aqui para vocês essa questãozinha aqui, ó. Ó.
Primeiro, ó, nesse desenho aqui, primeiro eu encontro de dentro, que é o Y, depois eu encontro o X de fora. Ó. Depois, primeiro o Y. Como que eu encontro o Y? Ó? Eles são opostos, então a soma deles é 180. Encontro o Y. Depois, eu sei, agora esquece esse ângulo. Vou trabalhar com esses dois aqui, ó, X e Y. O Y não aparece aqui, sou eu que resolvo a questão, que coloco o Y ali para ter ideia de como que eu vou resolver. Como que eu encontro o X? Simples, é só eu lembrar lá do caderno 1. Eu vou até abrir o caderno 1 aqui para vocês, para mostrar para vocês que nós já estudamos esse conteúdo aqui. Ó. Caderno 1, lá no setor B, se vocês prestarem atenção lá, voltarem, se vocês fizerem as anotações de vocês todas bonitinhas, todas organizadinhas, com o mapa mental, igual eu sugeri toda a aula, igual eu explicava para vocês, vocês vão relembrar que existem ângulos complementares e ângulos suplementares. Lembrem-se, ângulos que estão na mesma reta, cortado por uma transversal, é chamados de ângulos suplementares. E ângulos suplementares, ó, mesmo que tenha um monte de inspeções, a soma dessas inspeções é igual a 180. Então, é isso que nós estamos utilizando aqui, tá? Foi isso que eu utilizei aqui para encontrar o X, ó. A soma desses dois ângulos também é 180, igual essa daqui, igual dos ângulos opostos aqui. Não confundir ângulo oposto pelo vértice, que não é isso aqui, é ângulos opostos no quadrilátero. E isso vai, se você observar, o X vai dar o mesmo valorzinho do que está aqui, tá? Porque você vai usar a mesma fórmula para encontrar ambos, para encontrar o Y, que foi eu que chamei esse daqui de dentro de Y, que não tem aqui, e o X. Por isso que deu o mesmo valor. Tá? Então não é tão direto. Ah, professor, e nessa daqui, ó, nessa questão 3, como que eu faço para encontrar? É só você observar que esse ângulo de fora aqui, ó, esse daqui que fica parecendo um sorvete, ó, ele é o ângulo central, ó. Você quer saber o ângulo alfa que está aqui fora. Na questão ele dá algumas informações, como por exemplo, ele diz que esse ângulo daqui, ó, esse aqui é 53 graus, então, ó, 53. Aí você vai encontrar esse aqui que é 106 graus, que é o dobro desse aqui, ó. O ângulo central é o dobro do ângulo, então, escrito. Lembre-se da aula anterior da semana passada. Os ângulos formados por tangente sempre formam um ângulo de 90 graus. Logo, eu vou usar aquela definição que eu falei para vocês no início da aula que a gente viu anteriormente. Ó. Em quadriláteros, a soma dos ângulos é 360 graus. E aí, dois ângulos aqui são 90, ó, 90 e 90. Um ângulo é 106, que é o ângulo central, dobro do ângulo de 53 graus, dobro, né? E o alfa que eu preciso encontrar. Aí eu vou resolver e vou encontrar que é 74. Na última questão, a gente tem uma figura aqui que não tem nada a ver com nada. Então, a gente vai formar um triângulo aqui, ó, do A para o B, forma um triângulo, e encontra, então, ó, esse ângulo aqui que é 80 graus, ó, que é o X, o outro ângulo oposto que é o 98, e para encontrar o X aqui, ó, que é esse ângulo aqui, vai gerar para a gente, então, 62 graus. Mas isso vocês têm que fazer com calma, passo a passo. Eu estou dando uma explicada por cima aqui, só para mostrar para vocês que, na verdade, o que acontece nos exercícios de matemática? Tem alguns exercícios que eles são bem simples. Você joga na fórmula, acabou a questão. Tem outros exercícios que eles são um pouco mais complexos, tá? Você tem que fazer algumas coisas, algumas adaptações à fórmula para poder dar certo, senão ela não dá certo de forma direta, tá? Então, este é um dos cuidados que você tem que ter na hora de resolver a questão. Existe a questão direta? Existe, ó. Essa aqui é só dividir por 2, essa aqui é só multiplicar por 2, essa aqui, ó, só multiplicar por 2 também. Acabou a questão. Essa daqui é só somar 180. Essa daqui, ó, esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo, eles são o mesmo ângulo, eles têm o mesmo ângulo central.
o mesmo. Essa daqui, só multiplicar por 2, igual a essa definição aqui de cima. Esse daqui não é direto, tem que primeiro encontrar o y para depois encontrar o x, igual eu resolvi aqui com vocês. Então tem que ter cuidado, gente. Tá? Então eu não posso dizer para vocês, por exemplo, que é sempre a mesma coisa, porque se eu disser isso para vocês, eu vou estar mentindo, tá? Não, nem sempre é a mesma coisa, então por isso que tem que primeiro aprender a definição, porque se eu aprendo a definição, melhora 70% a minha forma de enxergar os exercícios, tá? Se eu não aprendo a definição, e aí não vai, eu vou sempre estar confuso no que eu vou fazer ou não, tá? Então, pessoal, alguma dúvida? Ó, aí a semana a gente vai ter aula de física, semana que vem não, amanhã e depois de amanhã física. Gente, amanhã e depois, deixa eu até parar de gravar aqui. Tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu parar de gravar.